para quem não conhece, não sei quem que é meu seguidor ou quem que é seguidor do professor Malê, ele é o maior especialista em voz do Brasil. E assim, qual que é o escopo de trabalho do professor Malê? Deixa eu ligar um negocinho aqui. Qual que é o escopo de trabalho do professor Malê? Ele trabalha com voz, mas não só a parte física da voz. Todos nós, seres humanos, temos uma parte existencial da voz, uma parte da voz que reflete a nossa personalidade, os nossos sentimentos. E diferente dos bichos, né? Claro, mas a nossa comunicação é muito pautada na voz. Sem nossa voz, a gente fica muito limitado. E eu tô falando aqui de pessoas que têm a voz, tá? Quer falar, não, mas quem é mudo, quem não consegue falar, quem tem essa dificuldade... Não, todas as pessoas, que até a gente sabe que todo mundo que trabalha com voz, que age no mundo, precisa ter ela bem trabalhada, né, Malê? Então, Sim. eu sou aluno do Malê, estou aqui na condição de aluno, vou aprender junto com vocês muitas coisas, mas para bater um papo sobre a relação que a voz tem, e aí já falei, quando a gente falando de voz, não é só voz física. Quem chegou agora vai entender. Não é só voz física, é o que a gente faz, que até no começo do curso é muito engraçado que o Malê fala, a gente tem noção de enxergar nossa voz só daqui para cima, mas ela vem daqui, e aponta meio que para o umbigo. Aí você fala assim, pô, mas daqui? E vamos lá, Malê. Agora é com você. Já te apresentei, o povo já sabe, a bola é tua. Bom, de fato, uma das coisas que aconteceram com a modernidade, começa com a Revolução Industrial, particularmente, mas isso se agravou muito no século XX, especialmente na segunda metade, quando os meios de comunicação eletrônicos, elétricos primeiro e eletrônicos depois, começam a se expandir, e a vida urbana começa também a invadir todas as zonas da Terra, né? Quer dizer, Sim, sim. hoje mesmo quem vive no campo tem internet, em geral, tem sua televisão, enfim, está muito, vamos dizer, está dentro da cosmovisão mais urbana, Tá. né, do que propriamente rural. Claro que ainda há uma distinção forte, mas a maioria de nós que estamos atuando via internet, enfim, Sim, sim. estamos dentro dessa cosmovisão já urbana, né? Sim, E isto traz várias consequências em termos corporais. claro. A primeira delas é que nós temos muitas facilidades de locomoção, não é? Seja de locomoção própria, seja de chegar por exemplo, hoje em dia você não vai mais ao cinema, Sim. você vê o cinema na sua casa, né? Hoje em dia você também muitas vezes não vai ao restaurante, ainda mais agora na pandemia isso piorou, né? Mas Formidavelmente. você chama comida em casa. De maneira que nós temos uma vida excessivamente sedentária. Sim. Né? E uma coisa que, assim, desculpa te cortar, Malê, mas a gente Não, conversou até, vontade. eu lembro isso da primeira aula do curso, e até quando a gente bateu um papo, a gente não tem consciência do mal que isso faz. Porque você pode escutar o cara do jornal falar, você pode ler um artigo, mas assim, ficar o dia inteiro sentado e achar que o mundo... Quando você fala do curso, no começo do curso, quando você fala das estrelas, da orientação pelas estrelas, é um negócio absurdo, porque você vê o quanto a gente que é nascido e criado no urbano está desorientado fisicamente. Eu Sim, fiz uma postagem sobre o Sol outro dia, e assim, para mostrar que os fenômenos astrológicos e astronômicos, eles são a realidade. Não sim, é o mundo do faz de conta, da conversa, dos amigos. Isso não é a realidade. Isso é uma realidade completamente humana, que muda de tempos em tempos, que uma época já foi tribo. E aí quando você fala do camponês, o camponês tem uma relação diferente com a voz e com o próprio corpo. A consciência corporal
e claro, a consciência da voz do camponês é muito, assim, absurdamente diferente da nossa, né? E a gente não tomou consciência disso. Esse é o grande problema. Que as pessoas que estão aqui. As pessoas que têm uma vida mais, vamos dizer, natural, no sentido de estarem mais em contato com a natureza, inclusive física, né, no seu trabalho, né, seja plantando, seja arando, Sim, sim. etc., né? Elas, em geral, elas não precisam de um trabalho para conscientizar-se do seu corpo, porque Sim. elas estão em contato com o corpo já. O que acontece conosco, em geral, é que a nossa autoimagem e a nossa própria visão de mundo, ela é muito mental. Sim. Ela é verbal no mau sentido da palavra, ela é discursiva. Sim. A gente acredita mais no que lê do que no que está vendo, de fato. Nas teorias, a própria escola, se você pensar, quantas horas você fica num banco de escola, numa sala de aula, na educação da vontade está relacionada a isso, né? Quantas horas você fica numa sala de aula apenas trabalhando mentalmente, Sim. e inclusive com a exigência de não mover-se, né? As crianças, Sim. a gente sabe que as crianças têm essa ojeriza da escola, né? E em boa parte é por isso, porque a escola está fundamentada muito na transmissão de conhecimento científico, mental. E é Né? aquela coisa que não dá para falar, mas assim, é antinatural. Porque se você pega, dá para muito bem você aprender, por exemplo, de pé ou fazendo alguma outra atividade, enquanto teu corpo se mexe. Ficou mais Sim. fácil. É óbvio que é mais fácil, né? Não dá para você ensinar as crianças sentadas debaixo de árvore num parquinho. Não dá para você fazer isso com 60 pessoas. Mas aí você pega o mundo de hoje, ele acaba com, primeiro, a força e a vitalidade que uma criança tem, que ela nasce e vai desenvolvendo, porque ela tem aqueles 30 minutinhos do recreio. Eu lembro muito bem na escola, aqueles 30 minutinhos do recreio que você tem para soltar toda a energia, aquilo é só o que você pode fazer no dia. Por quê? Tua mãe vai te buscar de carro, é difícil ver criancinha, pegando ônibus. Hoje, você vê jovem, mas... E aí você vê que ela perdeu todo o contato, consciência corporal, a capacidade. Eu ficava impressionado, uma coisa que eu fiquei impressionado uma vez, foi ver como os adultos perdem a capacidade de agachar abaixo da paralela. Sim. Cara, você nasce com isso. Você vê criança brincando de pedrinha agachado completamente, com a bunda aqui no calcanhar, com o bumbum no calcanhar. E o adulto não consegue fazer isso. Você pega um cara de 40 anos, normal, não tô falando um cara que tem problema nas pernas. Um cara normal, o cara não consegue. E aí você fala, pô, isso é normal? Isso é... Cara, que sociedade que a gente tá vivendo? Isso vem em boa parte dessa, vamos dizer, instalação, se é que a palavra é essa, na mente. A gente vive muito na nossa cabeça, né? Sim. E a gente falava na escola, essa ênfase também na transmissão de conhecimentos de ordem científica. Sim, sim. A quantidade de informação que as crianças recebem e substituir essa outra metade dela por atividades de ordem artística, poética e física. Né? De maneira que você vá conformando e você vá trabalhando corpo e alma conjuntamente. Né? Não se trata de... Se você pega a própria educação física, em geral, também trata o corpo quase como um mecanismo. Sim. Né? Seria melhor jogos, dança, né? Canções, de maneira que você vai, inclusive, alfabetizando, como os antigos faziam e como qualquer tribo faz. Tudo bem, as tribos muitas vezes não têm escrita, então você não está alfabetizando no sentido da escrita, mas você está alfabetizando no sentido da fala. E você vai adquirindo a fala através das narrativas e dos poemas sagrados,
tradicionais. Né? Se você pegar a educação dos gregos, das crianças, era feita a partir de Homero. Então, aquilo ali era cantado, era memorizado, e a pessoa, quer dizer, a criança já ia absorvendo não só, vamos dizer, o vocabulário, mas Sim. os ritmos da língua, as sonoridades e toda a sua imagética mitológica. Então vinha tudo junto ali, né? Esse Perfeito. primeiro momento. Então isso é um dos fatores, mas não é o único, não. E aí o Então quando a mundo gente começa... moderno, Malê, desculpa também, eu tenho mania de cortar as pessoas, mas não é mal educadamente, é um pouco, quem for sanguíneo vai entender, o sanguíneo se organiza falando. Então, Falando. vem alguma coisa, aparece alguma coisinha aqui, ela já passa para cá direto. Então, Fique à vontade. é convivência. A gente estava falando da questão das escolas. E o trabalho, e claro, obviamente o trabalho moderno, mas é incrível assim como sinônimo de bom trabalho é trabalhar sentado. O negócio que eu fico abismado. As pessoas, ai, puta, tem que trabalhar de pé, eu tenho que ficar de pé o dia todo. Eu faço evento às vezes lá pela loja e cara, tem que ficar de pé, normal. Sei lá, sou ser humano, você fica de pé. E as pessoas reclamam como se fosse um calvário. Sim. Gente, não é, Porque já, não geralmente é o para vocês adulto já reclamarem tem... disso. Geralmente o adulto já tem algumas deformações de hábitos, hábitos adquiridos. Por exemplo, as pessoas quando ficam em pé, elas comumente descansam apoiando-se sobre uma das pernas só. Isso aí vai gerando uma deformação ao longo dos anos, vai entortando a coluna, né? E são essas deformações, especialmente na coluna, ósseas, O osso é são mole, né? quase que impossíveis de recuperar. São muito difíceis de recuperar. E o contato Dependendo com da o chão que vai gravidade. embora, né? O contato com o chão que Exatamente. já era. Nós perdemos a base. E isso não depende tanto, quer dizer, você precisa, isso eu aprendi na prática, e nem foi buscando exatamente isso, mas quando eu comecei a trabalhar como ator, quando eu comecei a fazer exercícios físicos relacionados à formação do ator, lá pelos meus 20 anos, eu não alcançava o chão, eu já estava todo tenso, especialmente na musculatura posterior, né, que é a mais forte, Masculina. mais E masculina, mais yang, né? E estava tudo já razoavelmente encurtado. Depois que eu recuperei isto, através de alongamento, eu fiz aula de dança também, enfim, dos 20 aos 30 anos eu fiz um intenso trabalho corporal. sim. Sempre nesse sentido, quer dizer, não era propriamente o que a gente hoje, em geral, pensa como educação física, mas eu não trabalho no sentido de alongamento e de flexibilização, de recuperação da organicidade muscular. Depois dos 30, eu recuperei, vamos dizer, essa organicidade, E a consciência. e não é necessário você fazer uma manutenção muito intensa. Né? Você recupera isto e se você estiver atento, você não volta a esses maus hábitos, porque isso aí é uma questão de mau hábito. Sim, sim. Né? Então, eu, por exemplo, trabalho quase o dia inteiro sentado aqui na frente do computador. Sim. Né? E não tenho, em geral, isso não me causa problemas físicos. Mas por quê? Porque eu tenho uma postura adequada, não deixo, né, que a minha coluna arredonde. Eu não preciso pensar mais nisso, já tem muitos anos. Né? Porque o corpo ele tem uma organicidade natural. Sim. O que acontece com a maioria de nós hoje é que nós, ali pela puberdade, adolescência, vamos perdendo essa organicidade e geralmente fixamos essa forma depois de adultos. Né? Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas que se queixam de ter uma barriga, elas não têm uma barriga, elas têm, na verdade, uma lordose. Essa parte de baixo da coluna aqui, né, a coluna
esqueci agora o nome. Lombar. Enfim, a curvatura inferior da A pessoa tá coluna assim, que ó, tipo está você. exatamente, ela está muito acentuada. Isso projeta a Com a bundinha barriga. para dentro, né? Com a bundinha de quem vai apanhar. É, É. né, você fica, isso não só projeta, como deforma a musculatura abdominal, não torna só flácida, mas torta. Sim. Então, aí, não adianta você fazer abdominais para recuperar isso aí, porque o abdominal você vai ficar com uma barriga dura. O que você tem que É corrigir alongar para ela é ficar a assim, né? curvatura Você tá assim, você tem que da fazer isso aqui, lordose. ó. Você tem que recuperar e deixar. Ela tem uma curvatura natural, mas é muito menor do que quando há a chamada lordose. A lordose não é um problema da coluna, é um problema muscular que reflete-se na coluna e aí sim, ao longo dos anos, vai como que cristalizando aquilo ali, na estrutura óssea. Exato. E um negócio Mas assim, ela tem é muito engraçado. As pessoas que chegaram aqui e veem que o tema é voz e vocação, e a gente está há 20 minutos falando de corpo. Gente, vocês não têm noção do que é o curso desse homem. Você aprende sobre corpo, sobre a nossa relação. Tudo que a gente falou em resumo aqui é o que vai estar lá no curso, só que mais aprofundado e com exercício. Mas, Malê, falando um pouquinho de voz, só para o pessoal entender. Eu vou mostrar, eu vou só começar a relação entre voz e vocação para a gente falar dessa parte não material da voz e não física da voz. Tá muito interessante, só que em uma horinha, que o Instagram infelizmente limita a gente em uma hora, tem mais 40 minutos para a gente bater. Mas, gente, o curso dele é isso, aprofundado e com exercício. Então entendam, assim, a dimensão que esse trabalho tem e sigam o Malê. Quem não está seguindo já vai lá e segue, porque o conteúdo dele está fantástico. E ele abre caixa de perguntas direto. Então, o que eu vejo da voz? A voz, quando a gente fala de vocação, duas coisas. A gente tem que estar bem instalado e estar projetando. É isso. É reabsorver a circunstância para encontrar seu destino concreto. Isso é muito bonito na teoria. Na prática, a gente vê que o negócio tem uma tensão, tem uma densidade, tem alguma coisa em encontrar a vocação que é assim, fica bonito de falar, mas de fazer você tem que sujar um pouco as mãos. Tem que estar servindo, tem que estar cavando onde você está. E aí quando a gente vai falar de instalação, a voz é um negócio que parece que está instalado na gente. E se você não tomou posse da sua própria voz não é real, vocês já repararam algumas pessoas que elas mudam, e aí o Malê deve ter muito mais experiência que a gente, mas algumas pessoas, quando vão falar, mudam muito a voz em algumas situações. E aí você fala, pô, mas esse cara tá meio afetado. E não é maldade dele. É que ele aprendeu a ser assim, e parece que é a mesma parada, meio que o cara não é personalidade em si, mas falta um traquejo, falta uma consciência. E não é que o cara fala mal também, né? É o domínio que está faltando da voz. Ele não encontrou a própria voz. Porque esse é um ponto fundamental. Nós começamos por isso, porque não adianta você pensar em termos de vocação, de narrativa da sua própria história, né, de construção da personalidade, se você ainda está muito, vamos dizer, desconectado com a sua realidade corporal. Sim. Tá entendendo? Porque assim, aí você vai estar como que no modo mente. Você está só raciocinando, pensando. Aí você lê muitos livros sobre vocação, sobre a vontade, etc, etc, né? Sentido da vida. Mas tudo isto é tratado de uma forma mental, de tal maneira que você não consegue instalar-se na sua própria realidade. E isso é um problema que hoje se tornou muito grave, até pela quantidade de discurso que a gente absorve diariamente, né? Via internet, particularmente. Sim, sim. São muitas palavras. E as palavras, se elas não... elas acabam se tornando quase que
feitiços para nós. Sim. Elas tem um peso tomam muito grande. Elas têm um peso. Quer dizer, as pessoas não percebem a relação da palavra enquanto signo da realidade. Exato, o contrário, né? Então, você tem que estar instalado na realidade antes. Sim. Você tem que ter paciência, o que hoje em dia é muito difícil. É escasso, porque exatamente. nós vivemos a era do micro-ondas, né? Em que tudo é imediato. Né? E um trabalho, seja um trabalho de formação da personalidade, seja um trabalho de formação de um artista, por exemplo, Exato. é longo. Sim. Eu vejo isso com os meus alunos, né? Quer dizer, hoje em dia, você com 20 anos já quer ser um artista criativo. Digo, não dá para fazer isso, exceto nos casos raros. Não. Mas, na maioria dos casos, não dá porque você ainda não tem você não tem escopo, você não tem corpo. O cara você não tem uma trajetória pessoal ainda. Você não é homem ainda. Você está começando. Né? Então tem que ter esse horizonte mais amplo. Mas isso a gente pode generalizar, já que nós não estamos falando da formação do artista propriamente dito. Formação pessoal. As pessoas em geral, quer dizer, nas últimas décadas, isso já começou mais forte, no final de 60, início de 70, o negócio do poder jovem. O Nelson Rodrigues, ele falava muito sobre isso, né? Porque na época se começou a idolatrar a juventude, como se a juventude fosse um valor. O auge da vida, né? E esse é um grande erro, né? Isso está no Jardim das Aflições também. Está no Jardim das Aflições, no livro. Sim. E é um fio de navalha, porque de fato o jovem ele está abrindo-se para o mundo e ele tem muita energia. Força física. E isso não deve ser negado. Não é? Muitas vezes os mais velhos também querem impingir a sua visão de mundo e os seus valores mais, vamos dizer, conservadores, né? E, na verdade, nós, os mais velhos, temos que ser uma espécie de mediadores, né? De um legado que nos transcende, que é muito anterior. Sim. E aí Mas o fato é que, hoje em dia, nós perdemos muito voltando ao que a gente falava no início, esse enraizamento na realidade. Sim. Então, é preciso recuperar isto para aí pensar aos poucos, né, no seu crescimento pessoal. Você não pode crescer a partir da sua cabeça. Exato. Você tem que crescer a partir do seu centro. Como nossa vida é um organismo, corpo, alma e espírito. Né? Você não pode desconectar essas coisas. Sim. Né? E, então, por isso, no curso, eu começo com exercícios básicos, como esse que você falou. A gente não, em geral, não se situa no próprio cosmos. Sim. Nós não sabemos. Eu vejo as pessoas, quando elas estão numa sala fechada, e às vezes mesmo ao ar livre, elas não sabem onde está o leste. Ou seja, elas não estão orientadas. Né? O Oriente é o lugar onde o Sol nasce. Não é isso? Então, orientar-se em primeiro lugar, ter uma consciência, que não é uma consciência reflexa, você não tem que pensar sobre isso. Não, você tem que ter saber, né? Observado e vivido no mundo concreto o suficiente para você não esquecer que está no mundo concreto. Perfeito. Isso um camponês não esquece nunca, mas nós esquecemos. Porque nós vivemos muito na mente. Exatamente. Este é um problema gravíssimo. E aí estamos querendo resolver, nós detectamos problemas que muitas vezes são reais mesmo, mas nós queremos resolvê-los mentalmente. Sim. Né? Tem razão. E aí caímos em erros básicos, em erros primários. Né? Então, antes da gente pensar numa vocação, a gente tem que pensar
digamos, numa Uma tomada de posse, né, Malê? tomada de posse de si mesmo, Cara, numa orientação. sim, 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 sim. Porque senão você não sabe nem de onde veio essa voz, É verdade. Tem razão. né? Essa Dá um vocação. passo atrás. Muitas vezes essa voz vem do mundo só. Sim, Não é uma voz pessoal. É sim. uma voz, vamos dizer assim, impessoal. É uma voz que está na cultura. E às E a gente vezes nem sabe de onde veio. é o que eu Isso quando falo. ela não vem do demônio. É o que eu falo muito nos stories, né? O pessoal quer ter, primeiro, a questão da opinião. Ah, vou ter opinião sobre tudo. Toda opinião, toda ideia que você emite, em 90% dos casos, analisa bem que em 90% dos casos, você, quem não é culto, um jovem normal, ele escutou isso aí em algum lugar, daí ele Sim, esqueceu onde ele escutou e está repetindo aquilo como se fosse da cabeça dele. E tá sim. se vangloriando. A questão toda é essa, tá se vangloriando de pensar com a própria cabeça. Daí quando você olha, você viu aquilo num artigo 10 anos atrás, 5 anos atrás. 10 anos é muito, vai, 5 anos atrás. Só que você esqueceu que estava lá naquele artigo e tá falando aquilo como se fosse seu, você se apossou. E aí, você fala, dá para ter vocação aí? Numa pessoa tão mal formada? Claro que dá, se você fizer um Não, não baita dá, trabalho. não dá. Mas, Vocação é um chamado, né? sim, Portanto, não é você quem faz, de uma exato. certa maneira, Você escuta ele da né? circunstância, só que para estar na circunstância, você tem que estar ok. Não tem outra Primeiro você palavra. tem que ser Tem que estar você nos tem que trinques. primeiro estar vivo aqui e agora. Exato. A E isso é Camila uma perguntou aqui, dificuldade Malê, hoje. pode ter a ver com insegurança também? Acho que no momento que a gente estava falando, com certeza, Camila, já até interrompo o Malê e falo, com certeza. As inseguranças da vida, às vezes o peso da vida, não conseguir levar a vida como você quer e ter medo, porque insegurança nada mais é do que medo. Segurança é uma coisa, insegurança é você ter medo diante da vida, medo dos outros, medo do que vão falar. E se a gente for olhar, claro, quem vive com medo, teu corpo mostra às vezes quando está com medo. É, e, Claro. e a tua voz tem voz de medo, tem tudo. Mas assim, quando você vai reparar uma pessoa que é repetidamente insegura, você mata na primeira, né? Você fala um pouquinho mais firme com ela, ela regala o olho. É muito engraçado você pegar a pessoa insegura, né? Ah, não. Você aumentou um pouco o tom de voz, a pessoa já se assustou. E não é assim. O inseguro para mim, Malê, me lembra muito criança. A criança vê que fisicamente todo mundo é maior que ela, né? E a estimativa dela diz para ela que, pô, tem que temer aquele bicho porque ele é maior que eu. E quando você pega alguém que é inseguro, puta, ai, resolve esse negócio para mim, leva esse livro até ali. Vai, vai. Então, a Sim. segurança está muito ligada com essa questão corpórea. Muito, muito, muito mesmo. Tá? Aí, com essa instalação aí, que eu não Vamos encontrei lá. uma palavra melhor, que é uma Desinstalação. alienação, uma instalação na mente. Então, hoje em dia, assim, as pessoas querem, exatamente porque elas acham que é o conhecimento mental, vamos dizer, que vai lhes dar segurança, é exatamente por isso que elas ficam inseguras Sim, e exato. querem ter uma espécie de domínio sobre tudo, sobre o universo. Isso não é Sim, possível. sim, sim. Porque Não na está, cabeça dela ela tem domínio de tudo, né? A cabeça dela é um claro, universo fechado. sim, e Então, ela quer se orientar pela cabeça. E e a não gente pelo deve se corpo. orientar pela realidade. E aí, uma coisa, um exercício Realidade. que eu passo para quem pede alguma dica, você vê, por exemplo, muito jovem estudioso, bem intencionado. Eu vejo um monte, assim, um monte, não é tanto assim, mas você vê uma meia dúzia de molecada que quer. E cara novo, 15, 16, 17 anos. Só que você vê que, cara, tem os questionamentos, só que falta alguma coisa. Falta. Você não sabe dizer o que é, às vezes falta. Aí você fala, cara, pô, vai lá pegar uns pesos. Ou vai fazer um box.
Você sente que falta essa parte física. Falta o quê? O cara pegar e ter noção que ele tem capacidade. Sim. O Eu acho salto que da o juventude para a trabalho... adulta aumenta, o que é característico do aumento das nossas possibilidades, do que a gente é capaz de fazer. E aí o cara fica com aquela capacidade física de criança para sempre, porque você pega, tem muita gente que você não diferencia. Tem corpo de criança, cara. O cara tem corpo de criança. Não estou falando de problema de gente que não passou pela puberdade. Estou falando de homens que passaram pela puberdade e cultivam um corpo infantil. Ou um jeito de se mover infantil. E isso é um problema gravíssimo. Homens, fiquem mais fortes. Eu acho que assim, ó, a gente tem que retornar a uma coisa, especialmente os jovens, por um lado, dedicar-se a poucas coisas. Sim, bem feitas. Pelas quais se tenha verdadeiro interesse. Perfeito, Malê, perfeito. Poucas coisas. E não se preocupar muito com os destinos da humanidade. Perfeito, Malê. Você está entendendo? Porque não é momento de preocupar-se com isso. Sim. Você primeiro, antes de você agir, vamos dizer, num plano mais amplo, social e cultural, você tem que ser alguém que tem alguma coisa a contribuir com isso. Sim. Então, mais até do que trabalhos físicos, como esportes, que é importante ter, claro. Mas somado a isto, trabalhos manuais também, ou alguma forma de arte, tocar um instrumento, dizer poesia, né, trabalhar a questão da récita também, ou artesanato, trabalho com madeira, enfim, mas que não seja feito, aquilo que... Aí entra uma vocação no sentido menor da palavra, mas aquilo que te chama. Sim, sim. Eu gosto de trabalho... Bonito. É engraçado a pessoa falar, nossa, sempre achei bonito isso, daí começou a fazer e se deu bem, né? Dedicar-se a isso, dedicar-se a poucas coisas e com perseverança. Porque isso vai desenvolvendo em você habilidades. E essas habilidades, sim, futuramente podem ser usadas num determinado sentido mais amplo. Exato. Mas se você não tem nenhuma habilidade, você, na verdade, está trabalhando a partir de uma ilusão. Perfeito. Você está entendendo? E você quer... você tem uma imagem de si mesmo esquemática e quer desenvolver esta imagem. Sim. Você não tem que ter uma imagem de si mesmo. Você tem que ter, vamos dizer, faculdades, possibilidades de ação. Exato. Horizontalizar, essas ações, hein? Horizontalizar o que sabe. Olhar assim e olhar, puta, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, porque a vocação vai ser o quê? Vai ser a articulação desse monte de coisa. Então, sim, você pega alguém que sabe... essas poucas coisas. Esse monte, quando eu falo esse monte de coisa, mas eu me refiro a habilidades. É porque as pessoas... não é que você vai ser um polímata. Tipo, um cara que joga golfe muito bem, toca violão, flauta, dança, tem 3 empresas. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer? Que você sabe fazer 2 ou 3 coisinhas bem. Então eu vou fazer entalhe em madeira, entalhe escandinavo. Beleza. Você vai lá pegar um livro de entalhe escandinavo, vai pegar um bloco de madeira e vai pegar uma faca. E aí você vai lascar a madeira. Vai dar um trabalho, vai doer, vai ser chato, vai ficar uma porcaria. Você não vai nem saber avaliar se tá bom ou se não tá. Mas com 1 ano, fazendo isso aí toda semana, 3 vezes a semana, você fala, pô, realmente, eu sei fazer uma colher entalhada. Mas eu sei fazer sei lá, eu sei fazer um desenho. Eu sei afiar uma faca. Eu mexo com afiação de faca. E é incrível ver homens formados que não têm a menor noção do que é dar fio numa faca. E eu falo isso com antes, eu não tenho nem 30 anos. E eu vejo gente de 40, 50, pô, mas nunca precisei. Cara, teu avô, bicho,
ele fazia barba com navalha, então ele tinha que saber. Então, o avô não tinha essas facilidades que a gente tem. E aí, a gente vê o quão desorientadas as pessoas estão. Joga o sujeito no meio do mato, ele não vai saber se orientar pelas estrelas, ele não vai saber. Então, o homem está tão, mas tão perdido, que quando a gente analisa, bate uma tristezinha, né? Eu fico olhando e falo, puta, caramba. Nós temos que tentar as coisas mais simples. Né? E mais essenciais, vamos dizer assim. Sim, né? sim. E parar de se preocupar com tanta coisa. Quer dizer, a mente das pessoas hoje em dia sabe quando você está numa rodoviária e você ouve aquele burburinho? Um pouco isso que acontece na nossa mente. Sim, Tem um monte de vozes aí, sim. Voltando ao nosso tema da voz. E você está perdido ali, você não sabe qual é a sua própria voz, porque você está confuso. Então, uma das coisas fundamentais nessa questão que as pessoas dizem assim, eu sou inseguro, quando eu vou falar eu estou inseguro, mas muitas vezes ela está insegura porque ela não conhece o tema sobre o qual ela vai falar. Sim. Né? Então... É natural essa insegurança, né, bicho? Claro. Claro. O cara quer e aí, tudo, né? Você tem que dizer o que você está vendo. Esse é um exercício muito simples, na verdade. Sim. Né? É uma coisa que o Olavo fala lá no início do curso dele, né? De vez em quando ele põe isso na internet, o que ele chama de um voto de silêncio temporário. Voto de abstinência em matéria de opinião. Exato. Ou seja, falo isso direto, gente. A gente não tem tanta coisa a dizer. Sim. Sim. Diga o que você está vendo, e se você não está vendo, diga que você não está vendo. Sim. As pessoas têm muita dificuldade em dizer que não compreendem alguma coisa, não sabem alguma coisa. Ou pior, né, Malê? Acha bonito. Eu realmente, assim... Porque, por exemplo, quando se abre um pouco para a vida pública, a primeira pergunta que aparece é o que você acha disso? Sim. O que você acha do Barack Obama? Cara, eu não acho nada do Barack Obama. E eu não tenho que achar. Eu não sou a mulher dele, eu não sou filho dele, eu não sou amigo dele, eu não tenho que achar nada. Nem do Barack Obama, nem de nada. Mas o meu, você está muito desinformado. Pô, desinformado tá você, meu filho, que não sabe bater um prego, que nem falou o amigo aí. Então, as coisas mais simples primeiro. Depois você lê meia dúzia de livros sobre um tema, fala que você tem opinião. Me perguntaram sobre o armamento. Mas não é possível você não ter, um jovem conservador desse não ter uma opinião formada sobre o armamento. Vixe, para estudar, para falar de armamento, tem que falar de tudo, em todas as situações praticamente. Então tem que pegar 20 livros para ler, eu não tenho tempo para pegar esses 20 livros para ler. Então o que eu sei? Eu sei de um outro que me falou, que ouviu dizer, e sei 2 ou 3 pessoas no Brasil que sabem falar disso. E aí quer falar de armamento? Fala com aqueles caras, porque eu não sei. É muito simples, só que o povo complica, né, Malê? Por isso, assim, o fundamento do curso, enquanto sua própria voz, é corporal, porque é preciso primeiro você retornar e ficar, vamos dizer, encontrar uma espécie de paz de espírito que te dá por ser você mesmo. Exato. E ser responsável apenas por aquilo que está sob a tua responsabilidade. Exatamente. Né? Quer dizer, isso te dá uma tranquilidade. Sim. E não só tranquilidade, isso te liberta, deixa a tua mente mais ativa, porque você se preocupa com aquilo com o que você deve se preocupar só. Sim, né? Perfeito. Você não os problemas puramente mentais e que povoam a mente das pessoas, como esse que você levanta, podem ficar para um segundo momento.
se eu quiser Você entender, por fica exemplo, se eu pleno, quiser né, ter uma Maurício? resposta. Você, Hein? você fica pleno. Eu acho que assim, você fica É, pleno, você basta, cara. Você não precisa ficar emitindo opinião sobre tudo. Você é encontra que uma centralidade. as pessoas elas querem, isso aí tem a ver com uma virtude que, segundo todas as tradições, não é só a católica, mas como eu sou católico, enfim, leio mais os santos católicos, e o próprio São Bernardo Uhum. diz isto, o Hugo de São Vítor, que assim a raiz de todas as virtudes é a humildade, Sim. não é? Ou seja, nós somos pequenos, Sim. não é? Você não precisa ter medo de ser pequeno, porque nós somos pequenos. E é a partir daquilo que nós somos que nós podemos crescer. Então, se você, essa ideia de vocação, ou falando até de uma forma mais geral, de formação da própria personalidade, ela só pode ser efetivada na medida em que você, primeiro, dá-se conta do seu tamanho, das suas possibilidades, das suas impossibilidades. Exato. Né? Eu, por exemplo, que trabalho como ator e diretor de teatro, eu sou muito pouco visual. Então, eu não vou tentar trabalhar a partir da visualidade, porque vai dar errado. Sim. Eu trabalho a partir E da. você se conhece, né? Exato. Você se E aí, conhece, aos tem poucos, experiência. você vai até adquirindo um estilo que é também plástico, Sim. mas ele não está assentado na visualidade. A plasticidade do trabalho é um resultado de um procedimento que em si mesmo não é visual, não é? Então você até pode chegar em coisas para as quais você não tem um talento natural, a partir das coisas para as quais você tem um talento natural. Uhum. Você tem, vamos dizer, Uma uma inclinação, né? natural, uma inteligência daquilo que te é Sim. dado geneticamente, por um lado. E Né? uma coisa muito interessante, né, Malê, que você acabou de citar agora, dessa questão quando você começa a tomar posse do próprio corpo, das limitações, da sua incapacidade e, claro, das suas capacidades, a gente vê muito a passagem, eu vejo demais, muita gente em quarta camada, dentro da quarta camada da personalidade, o foco são os seus afetos. Então o centro do mundo está aqui no teu peito, ó. E tá te empurrando, e tá te empurrando. E você não sabe se gostam, se não gostam, se você vai ser aceito, se não vai. E daí quando você passa para a quinta, não é que você vai direto, não é que você vai direto trabalhar, fazer alguma coisa. O centro vira o teu braço. Então, você começa a testar um monte de coisa que dá para você fazer. Puta, dá para eu fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para eu Sim, não fazer nada. Então, quando você passa verdadeiramente da quarta para a quinta, que para mim muito brasileiro se encontra na quarta camada, porque o mundo dele é eminentemente sentimental. É só sentimento ali, e no mau sentido da coisa. Quando ele passa o centro, quando o centro vira o braço dele, quando o centro vira o corpo dele, ele precisa desses meios de ação. sim. E aí que eu vejo que pesa mesmo ele ser enfraquecido fisicamente. Claro, pesa toda a vida. Mas quando ele passa na quinta camada e ele vê, cacete, eu sou um bosta. Cara, eu não consigo agachar depois, abaixo da paralela. É, E tem um outro ponto importante aí, que é a nossa visão de corpo, que é uma visão também baseada na alienada, né? física moderna e, portanto, Alienada. alienada. Então, a gente atribui ao corpo um papel que ele não Terceiriza, tem, né? ele não tem por si. O Aristóteles dizia que a alma é a forma do corpo. Uhum. Então, o nosso corpo, na verdade, ele é conformado pela alma. Sim. Ele não tem vamos dizer, ele não tem uma existência própria, no sentido de dizer assim,
Não Perfeito. existe nada puramente corporal. Sim. Né? Só o Nenhuma defunto, né? pedra Nem é o defunto, puramente né? corporal. A pedra também tem uma forma. Sim. A diferença é que a forma da pedra não é animada, não se move, não tem um Não tem movimento alma. interno. Né? A nossa tem um movimento interno, mas é ela que conforma o nosso corpo. Sim. Em 7 anos, todas as células no nosso corpo são renovadas. Então não sobrou nada materialmente do que você Daquele antigo. era há Sim. 7 anos atrás. Não sobrou nada. Ah, por E isso como tem é que aquela você parada identifica como... de 7 em 7 anos, os setênios, que fala, né, quando você vai... Tem uns astrólogos, um povo que faz um estudo de 7 em 7 anos. Eu até depois te passo. Vai lá, vai lá. Mas, enfim, então, se você meditar sobre isso, você vai compreender que o que garante a unidade e a identidade do seu organismo psicofísico é o psiquismo, não os elementos materiais. Tem razão. Os elementos materiais entram aí na composição, mas eles são conformados pela sua alma. Sim. Outra coisa que você pode também, sobre a qual você pode meditar, é isso. Quando você tira uma célula, digamos, do fígado e coloca in vitro, ela vai se tornando cada vez mais simples, mais primária. Ela vai perdendo sua identidade. Porque a identidade da célula não está nela mesma, mas ela é como que conformada pelo organismo como um todo. Perfeito. Então, nós não Agora temos o claro nosso para todo mundo, né? Acho que agora o nosso claro corpo não pode ser pensado independente da nossa alma. E as pessoas pensam, quer dizer, quando você pensa em exercícios físicos, puramente físicos, mecânicos, você está tratando o corpo como um mecanismo. Você está sendo vítima do mecanicismo cartesiano e depois newtoniano. Né? Você está separando a dimensão corporal da dimensão do sentido. Sim. Então, você está construindo uma neurose. Você está sendo vítima de uma alienação. Sim. Né? Por isso. Você se pensa como um outro. Pegaram, né? gente? Só que você não está percebendo. Então, a sua autoimagem, na verdade, é uma alterimagem. É uma imagem de um outro que habita na sua mente e que você ingenuamente identifica com você mesmo. E um negócio engraçado. Não tenha medo de não saber quem você é. Né? Não tenha medo de não saber quem você é, porque a sua própria identidade ela é como que um florescimento. Você não tem domínio sobre isso. Sim. Né? Ou melhor, dizendo, você não tem controle sobre isso. Você tem domínio no sentido de que, bom, até uma certa medida eu posso permitir e favorecer esse crescimento. Mas para isso você tem que identificar, isso que alguém agora há pouco colocou mesmo nos comentários, você tem que identificar suas potencialidades. Sim. Não é? Antes de você se perguntar o que eu devo fazer, você tem que descobrir o que você pode fazer. Perfeito. Gente, anota isso. Da live, tiveram alguns outros momentos, mas antes de você pensar o que você pode fazer, o que você deve fazer, Alex, falou? Agora fugiu. Mas antes o que você pode fazer. Porque, por exemplo, quando eu me incomodo assim com, a situação da poluição, digo, tá, mas o que você pode fazer em relação a isso? Se você está preocupado de fato com isso, então você começa a estudar o assunto. Daqui a 20 anos, talvez você possa colaborar para melhorar isso. E conviva. Senão você vai ficar fazendo castelo na areia. E conviva, uma coisa que ninguém... Isso não ficou claro de jeito nenhum para o povo, porque estudar, gente, é conviver com o estado de dúvida, quase que permanente. Você não vai começar a estudar para um assunto
E o problema fica gostosinho de resolver. Que gente entra na vida de estudos achando que, não, porque agora eu vou conhecer de uma vez por todas e eu vou... Meu, a primeira coisa, você vai começar, você vai olhar um problema. Você pega um problema aqui. Daí, eu tô olhando para ele aqui, eu não tô vendo que tem um E aqui. Daí você vira. Pô, mas tem um E, caramba! E daí você vai virando. E você vai vendo que formou um objeto, formou um livro. Mas as pessoas acham que ela vai olhar e falar, não, pô, beleza, é assim, próximo. Quem tem essa ação tá ficando mais burro, não tá ficando mais inteligente. Desculpa essa franqueza, né? Mas a gente tá aqui entre amigos e o canal é nosso. Mas você tá ficando cada dia mais burro se você corre só atrás dessas certezas. Você vai ter que conviver cedo ou tarde com o estado de dúvida. E não se incomodar com isso. Não seja frouxo de se incomodar. Pô, tô com uma dúvida. Beleza, vamos refletir, vamos pensar, vamos estudar. E daqui 3 ou 4 anos, talvez isso aí se resolva e se acalme. E você entenda. E preocupe-se com aquilo que é essencial, que é fundamental. Sim, não veja jornal de notícia, pelo amor de Deus. Tente como que mapear, né, o que você quer conhecer, o que é importante para você. Ó, temos mais 5 minutos, Malê. Vamos responder umas perguntinhas aqui. Alguma dica de livro para ajudar na educação dos filhos sobre vocação? Acho que se falar de vocação com criança, acho que, para mim, falando primeiro, o Malê vai ter mais experiência para falar. Vocação com criança, cara, bota a criançada para poder aprender uma poesia, para aprender um instrumento musical erudito, para aprender, até um instrumento popular também, mas para aprender alguma coisa que tire ela desse universo mental. Acho que isso já vai ser uma belíssima contribuição. E bota a criança, não vai botar a criança no judô, na natação, no tênis, no basquete e no violino. Fala assim, filho, ó, vamos aprender violino? O que você achou? Ah, mãe, gostei. Ah, mas tá difícil. Ah, então sai. Não. Pô, tá difícil? Vamos lá, filho, senta aqui. Tal, pá. Senão, não dá, né, Malê? Não. E tem que deixar também, além de aquisição de habilidade, a exposição a boas obras de arte. Perfeito. Lumine TV, né? Histórias, ler em voz alta para as crianças, ler poesia. Infelizmente, no Brasil, nós temos... Desculpa, o Campos aqui falou, Campos Voz Poesia falou de filhos. Não tem... Tá, pensei imediatamente em crianças, mas os filhos, se o filho já está adulto, ele que tem que tomar as próprias decisões. Aí fica mais difícil. O Platão dizia que no início do aprendizado você deve expor às crianças a maior possibilidade de, vamos dizer assim, de caminhos formativos, né? A música, a dança, aos jogos. Perfeito. E deixar que elas mesmas se movam, né, para aquilo que as interessa. Mas, de fato, hoje em dia, com a quantidade de tecnologia de que elas estão cercadas, expostas, é muito difícil. Porque existe um efeito corporal, né, nessas tecnologias. Né? Aumenta... Hoje mesmo o João comentava aqui, que estuda mais o assunto corporal, né, da dopamina que é gerada nos jogos. Quando você joga, né? É quase que uma droga. Né? Então dá um prazer físico. Sim. Então é uma dificuldade com as minhas crianças aqui. Eu também tenho esse problema. Se deixar, a gente tem 1h55, 1 minuto e 55 para a gente. Vamos encerrando, mas vou marcar uma próxima live logo. Vamos sim. Ter mais papo sobre esse tema. Um agradecimento a você, Malê. E mais 1h40 aí para você se despedir e agradecer. Tá bom. Não, eu que agradeço o convite, é um prazer conversar aqui contigo. É um assunto sobre o qual eu tenho me preocupado nos últimos anos. Essa questão não é da voz, mas no sentido mais próprio da palavra, quer dizer, a sua voz, ela é uma função da sua, vamos dizer assim, do seu estado psicofísico. Sim.
A voz, ela não é só um elemento material. Às vezes as pessoas pensam só em trabalhar as cordas vocais, Não, projeção. é o Não, mas corpo. se trata de uma coisa muito mais ampla. Se você não está instaurado no mundo corporal, você não vai ter uma boa voz.